Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa conversa aqui com vocês. Nós vamos falar um pouquinho agora, de maneira resumida, da fisiopatologia do trauma crânioencefálico, as consequências e uma pequena discussão logo em seguida do tratamento com a música que a gente criou há um certo tempo, em dezembro, se não me engano, de 2020, no auge do Fique em Casa da pandemia, em que a gente gravou muita aula para cursos, né? Então eu acabei criando essa música também, chamada Pré de Tchau, mas não vem ao caso nesse slide. Quero mostrar para vocês um pouco da fisiopatologia do trauma crânioencefálico. Então, inicialmente, pasmem, para o trauma crânioencefálico acontecer, vocês têm que ter um trauma. Então, um trauma onde? No encéfalo. Então, a partir do momento que você tem um trauma no encéfalo, você já começa a ter uma disfunção das mitocôndrias e, além dessa disfunção de mitocôndrias, morte mitocondrial também. Lesão direta celular, lesão direta dos vasos, edema vasogênico. E com essa morte celular, morte mitocondrial, a gente acaba tendo a liberação de radicais livres. E aí vem aquela importância que eu falei para vocês, de vocês lembrarem que o sistema nervoso central ele é formado por ácidos graxos poliinsaturados. Significa que ele é formado por ligações duplas entre carbonos. Esses radicais livres eles vão quebrar essas ligações duplas e vão transformar o seu sistema nervoso central, o seu encéfalo, em uma outra conformação molecular. Isso pode gerar zonas gliais, vai gerar uma série de alterações do seu encéfalo e ele vai deixar de ter em alguns pontos essa conformação de ácidos graxos poliinsaturados pela reação inflamatória constante, pela liberação de citocinas inflamatórias e pela liberação também dos radicais livres. Além de que, quando você tem a morte celular, você tem a liberação de muitas fosfolipases de membrana. Então, são alguns detalhes que a gente tem que ter em mente, tá bom? Então, a gente pode ter uma disfunção mitocondrial, poderemos ter a produção e a liberação de radicais livres e, a partir disso, ir lembrando de toda a evolução do próprio trauma crânioencefálico, pessoal. Então, a gente vai ter o consumo e a redução da quantidade de ATP circulante, a gente vai ter uma alteração da homeostasia celular, ou seja, a gente começa a ter consumo do ATP. Lembrem que o encéfalo está constantemente despolarizando agora, gastando energia, gastando energia, gastando energia. Então, o ATP que estava circulante, que é o que o encéfalo vai utilizar, ele está sendo debelado. Então, vai ser necessário produzir novo ATP. Lembrem que o encéfalo ele não produz energia, ele consome energia que está circulante. Então, vai ser necessário consumir que alguém produza um novo ATP para que seja utilizado no encéfalo, para que a bomba de sódio e potássio possa voltar a trabalhar, porque enquanto você tiver baixa oxigenação, baixo ATP, a bomba de sódio e potássio ela vai estar atuando numa disfunção celular. Então a gente tem alteração da homeostasia celular. Consumimos ATP, consumimos oxigênio, bomba de sódio e potássio não funcionando, dificuldade em manter o potencial de repouso da célula do seu paciente. Beleza? Então, com o consumo do ATP, alteração da homeostasia celular e alteração principalmente da bomba de sódio e potássio, que a gente começa a ter uma disfunção, a gente começa a ter um influxo cada vez maior de sódio e cálcio para o interior da célula. De sódio, inicialmente, como vocês já viram, por canais de sódio voltagem independentes, por receptores do tipo glutamato, que temos na própria célula, um deles do tipo NMDA. É super importante que vocês se lembrem que o receptor NMDA ele permite o influxo de cálcio e de sódio para o interior da célula, e esse influxo de sódio e de cálcio para o interior da célula acaba tendo uma importância grande porque existe um influxo iônico muito grande. Dentro desse influxo iônico muito grande para o interior da célula, nós ganharemos, a célula vai ganhar um incremento osmótico. E conforme dissemos anteriormente, a água sempre vai para o lugar mais concentrado, hipertônico. Então, se a água sempre vai para o lugar mais concentrado, hipertônico, significa que a sua célula ganha poder osmótico e ela vai ficando cada vez maior, maior, maior e vai edemaciando. E percebam que é um edema tóxico. Se é um edema tóxico para a célula, pasmem, o nome é edema citotóxico. Edema tóxico para a célula. A célula vai ganhando cada vez mais poder osmótico e tem edema citotóxico. Edema tóxico para a célula. Então, quanto mais cálcio, quanto mais sódio adentra a célula, pior vai ser o edema citotóxico, maior vai ser a despolarização. Então, mais cálcio, mais sódio, mais glutamato liberado. Mais sódio, mais cálcio, mais glutamato liberado. Mais sódio, mais cálcio, mais glutamato liberado. Então, veja, a gente até fala numa parte da música. O glutamato e os íons sódio, NMDA receptor. O cálcio
a gente fala que despolariza até morrer. Por que a gente fala despolariza até morrer na música? Porque eu quero que vocês lembrem que o excesso de cálcio intracelular gera um efeito apoptótico à célula. Belezinha? Lembrem, efeito apoptótico à célula, o excesso de cálcio intracelular. Então, mais sódio, mais cálcio para dentro da célula, mais glutamato liberado na fenda sináptica. Mais sódio, mais cálcio na célula, mais glutamato liberado na fenda sináptica. Para quem gosta de crise epilética, lembra que uma das vesículas que libera o glutamato na fenda dos dendritos é uma vesícula chamada SV2P, que é onde atua inclusive o levetiracetam. Não é o foco da aula, mas é importante que a gente lembre disso, tá bom? Então, com essa despolarização descontrolada, vai liberar cada vez mais glutamato, vai entrar cada vez mais sódio, mais cálcio, vai ativar cada vez mais a liberação de glutamato na fenda sináptica, cada vez teremos mais edema citotóxico e cada vez mais despolarização descontrolada. Mais glutamato, mais sódio, mais cálcio, mais edema celular, mais morte celular. Quanto mais morte celular, pior a sua lesão secundária. Galera, qual que é a função de vocês no trauma crânioencefálico? Evitar com que haja a piora das lesões secundárias. Se vocês não evitarem a piora das lesões secundárias, a função de vocês básica no trauma crânioencefálico, vocês não cumpriram. Falhou na missão, como dizem hoje em dia, né? Então, se vocês não evitarem a piora das lesões secundárias, vocês falharam na missão. A missão de vocês é evitar a hipooxigenação, a excitotoxicidade do glutamato e com isso também o edema citotóxico, beleza? Então, hipooxigenação, excitotoxicidade do glutamato, edema citotóxico e hiperglicemia. Tudo isso é função de vocês evitar. Evitem todos esses. Evitem também hipertermia, evitem também hipertermia e hiperglicemia. Percebam que os hipers não são tão legais. Hipertermia, hiperglicemia não devem acontecer de maneira nenhuma. Hipertermia indica um mau prognóstico neurológico. Lembrem que o paciente, vocês vão ter que avaliar a consciência desse paciente. A alteração de consciência desse paciente, vocês vão avaliar em relação se esse paciente está com sono, se ele está em depressão, estupor ou coma. Paciente em depressão é aquele paciente que você chama ele te olha, ele acorda, você encosta nele, ele acorda, você não precisa fazer nenhum estímulo doloroso para ele acordar, tá bom? Já em relação a estupor e coma, a diferenciação do estupor e do coma se dá da seguinte maneira: o paciente está lá dormindo, apagado. Como que eu vou saber se o paciente está em estupor ou se esse paciente está em coma? Eu vou infringir um estímulo nociceptivo nesse paciente. Se ele não acordar, ele está em coma. Se ele acordar, ele está em estupor. Belezinha? Então lembrem, depressão, estupor e coma. Sinais associados ao tronco encefálico. Depressão, estupor e coma. E coma, pessoal, também existe um tipo de coma não necessariamente associado ao trauma crânioencefálico. Existe um tipo de coma que pode ser associado a uma lesão cortical bilateral. Se você tiver uma lesão de córtex, uma lesão cerebral bilateral, você terá um paciente também em coma. Então, por isso que aqueles pacientes com lesões cerebrais graves, bilaterais, eles acabam entrando em coma. E esses pacientes, pessoal, a gente espera que o reflexo pupilar dele esteja normal, tá bom? Que os reflexos óculocefálicos dele estejam normais. Por quê? Porque quem vai controlar os reflexos óculocefálicos são outros pares de nervos, como vestíbulo coclear, como óculomotor, troclear, tudo bem? E abducente. Então, esses nervos irão fazer a movimentação do olho para um lado ou para outro. E lembrem, esses nervos, eles ficam no tronco encefálico. Qual é o único nervo que fica no telencéfalo? O único nervo que fica no teleencéfalo é o bulbo olfatório, é o nervo olfatório que fica no bulbo olfatório. Belezinha? Então, segundo par de nervo craniano, diencéfalo, região de hipotálamo, ali, próximo de terceiro ventrículo ali. Então, diencéfalo, segundo par de nervo craniano. Do terceiro até o 12º, todos esses ficam no tronco encefálico. Se o seu paciente está em coma e apresenta uma alteração dos pares de nervos cranianos, o mais provável é que esse coma seja associado a uma lesão do tronco encefálico. E lembrem também que o tronco encefálico tem uma importância muito grande, pessoal, para a musculatura respiratória. Então, alterações graves de tronco encefálico, principalmente pontobulbares, podem fazer com que o seu paciente apresente depressão respiratória. Não faz tanto parte do resumo só do trauma crânio, mas um resuminho leve aqui de neurologia básica geral. Tudo bem?
para que vocês lembrem onde ficam alguns pares de nervos cranianos e como trabalhar com esses pares de nervos cranianos, belezinha? Então se lembrem de tudo isso. Lembrem que o paciente com uma lesão cortical, provavelmente eu espero que ele tenha um reflexo pupilar normal. O paciente mesmo cego por uma lesão cortical, nós esperamos um reflexo pupilar normal. Cegueira cortical recebe o nome de amaurose. Belezinha, pessoal? Então cegueira cortical, amaurose. Tranquilo? Então não se esqueçam desse detalhe. Cegueira cortical chama amaurose. O paciente ele pode ter uma lesão cortical bilateral e uma lesão cerebral bilateral e por conta dessa lesão cerebral bilateral ele apresentar, pessoal, coma. Coma pode estar associado à lesão cerebral bilateral ou lesões de tronco encefálico. Belezinha? Então a gente vai passando para os próximos agora, as próximas partes. O aumento do glutamato vai aumentar cada vez mais o cálcio intracelular. Quanto mais cálcio intracelular, mais glutamato na célula. Percebam que é um ciclo que vai se tornando cada vez mais tóxico. Mais cálcio intracelular, maiores as reações inflamatórias e o índice apoptótico celular. Mais produção de citocinas inflamatórias, maior a produção de fosfolipase de membrana, maior a morte celular do seu paciente. Então, ativa a cascata da coagulação do ácido araquidônico, produz mais citocinas inflamatórias, gera a produção de maior quantidade de radicais livres, porque é uma inflamação constante, tudo bem? Então, libera cada vez mais radicais livres. E a produção de mais radicais livres gera um problema. Por quê? Temos ácidos graxos poliinsaturados. Se são ácidos graxos poliinsaturados, é um problema bastante grande, porque sendo ácidos graxos poliinsaturados, a gente tem que lembrar que, por serem ácidos graxos poliinsaturados, eles são mais passíveis de sofrer a saturação, a quebra dessa barreira, dessa ligação dupla entre carbonos. E se há uma quebra da ligação dupla entre carbonos, pessoal, a gente acaba tendo uma alteração a nível molecular do sistema nervoso central. Belezinha? Então, considerando isso, piora a lesão oxidativa, aumenta cada vez mais a lesão tecidual, piora a lesão secundária do seu paciente. Piorando a lesão oxidativa, piorando a lesão secundária, lesa cada vez mais as células que são ricas em ácidos graxos poliinsaturados. Tudo isso aumenta a pressão intracraniana, aumenta edema, aumenta também a hiperglicemia, aumenta a produção de ácido lático, porque lembrem que esse é um paciente que está em hipoxigenação, com uma alta demanda energética, então começa a ter muita produção de ácido lático, beleza? Aumenta edema, aumenta a pressão intracraniana, consequentemente, aumenta a isquemia, aumenta a produção de ácido lático, aumenta a permeabilidade vascular e aumenta o glutamato, consequentemente. Quanto mais aumenta o glutamato, mais despolariza e mais tóxico se torna o ciclo. A excitotoxicidade do glutamato gera o edema citotóxico, beleza? E essa é a música que eu vou conversar com vocês. Eu vou traduzir um pouquinho dessa música para depois a gente passar, tá bom? Então vai ser um ponto por vez em relação à música.